Olá, ouvintes da Rádio Falcon e quem nos acompanha no YouTube. Eu estou aqui, Lucas Araújo, com Wesley Felipe. Estamos apresentando mais um programa da Rádio Falcon, programa dos estudantes de jornalismo e publicidade. E olha só, Lucas, hoje estamos aqui em um papo com as vencedoras do Academic Awards, um programa da Faculdade Marta Falcão que premia os alunos com viagens para centros de grandes estudos, mais especificamente, centros onde as áreas da qual escolheram possuem estudos avançados. Então vamos para nossos convidados. Raíra Toga, que está no 9º período de arquitetura. Oi, tudo bom? E Giovana Guimarães, que está no último período de design. Isso mesmo. E, gente, se vocês querem nos acompanhar, acesse o site www.radiofalcon.com e também joga no YouTube, Rádio Falcon, aí assiste a gente. Pois então, vamos começar uma pergunta para as duas mesmo. Como é que foi a vontade, de onde nasceu a vontade de querer participar desse programa, de ir para longe? Como foi a inscrição também? Como foi para cada uma? Bom, pra mim foi a primeira tentativa e, na verdade, foi a primeira e última tentativa, porque, né, eu estou no 9º período, eu não poderia me inscrever no que vem. Então, fui tentar a sorte e acabei ganhando. O processo de inscrição foi... Eu me desafiei um pouco, né, porque a gente sempre acha que não vai ganhar, ainda mais a gente que é da área de exata, a gente pensa assim, não vou ganhar, não vou passar. Mas me joguei, então, basicamente, tinha que ter o inglês, né, como a linha mãe, pra gente poder viajar, então um nível intermediário, submeter 2 projetos que você já tinha feito, um acadêmico e um social, ou acadêmico e internacional, enfim. Daí submeti, depois passei, fiz entrevistas e tudo mais, aí aguardei e recebi a notícia aqui na faculdade, para surpresa já, ela foi maravilhosa. De alegria. Claro. Bom, pra mim, eu me inscrevi ano passado, infelizmente não passei. Conheci o programa ano passado, apesar de estar há bastante tempo aqui na faculdade, né? Quase 4 anos. E não passei, infelizmente, mas claro que isso me deu mais experiência e mais coragem para me inscrever de novo esse ano. Ano passado o programa era um pouco diferente, iam todos os alunos para a mesma cidade, que era Chicago, e todos faziam atividade por lá. E esse ano eles dividiram por áreas, então o pessoal de exatos foi para um canto, o pessoal de saúde para outro canto, humanas para outro país. E acho que essa divisão facilitou bastante, porque a gente só competia com pessoas da nossa área e também os próprios assuntos que eram abordados, né, durante a viagem, enfim. Então, me inscrevi de novo, dessa vez eu passei, ainda bem. Falo até que, ainda bem que eu não passei ano passado. Passar esse ano foi maravilhoso, o processo também foi bem desafiador, passei pela entrevista, tem uma entrevista que é toda em inglês, e isso por si só já é bem desafiador. Mas é só se preparar, o Léo, que é o responsável pelo English Pro aqui na faculdade, é super gente boa, assim como o pessoal do CASA também, que dá todo o suporte durante a inscrição. Ah, que massa. E, gente, assim, vocês foram pra onde e qual foi o período? Qual os meses que vocês foram e pra onde? Bom, vocês foram juntas? Como é que foi? Não, a gente foi separada. Primeiro, eu fui em outubro, ela foi em setembro, o pessoal de saúde foi em agosto. Então, eu fui em outubro, no início do mês de outubro, de 5 a 11 de outubro. E eu fui pra Berlim, né, na Alemanha. A gente passou uma semana lá, conhecendo praticamente quase que tudo da cidade. E eu fui para Portugal. Como ela falou, eu fui em setembro, na última semana ali, mais ou menos. E a gente ficou localizado na cidade do Porto. Mas como Portugal é um país pequeno e a gente tinha a possibilidade de se movimentar entre as cidades, a gente visitou também a cidade de Coimbra e a cidade de Aveiro. Conheceu a universidade de cada cidade. Vocês ficaram quanto tempo? Um mês? Uma semana? Uma semana. Uma semana. E como é que foi a experiência, assim? Tiveram que tirar visto pra ir? Ou já era... Bom, pra Europa acho que não precisa de visto, né? Para os Estados Unidos sim, mas pra Europa não. Então a gente não precisou tirar visto, era só ter o passaporte. E caso tivesse vencido, né? Atualizar. Atualizar 6 meses antes, mas todas essas informações o suporte da faculdade dá. E também a gente acaba tendo reuniões antes da viagem, a gente não fica despreparado. Então a gente tem reuniões antes que vão dizendo pra gente, vocês precisam tirar isso, vão ter, e essas atividades que vão fazer, vão passando um feedback antes da viagem, né, com manual de embarque e tudo mais, pra gente se sentir mais confiante.
É bem organizado É bem mesmo. organizado. E assim, foi uma viagem pela faculdade, ou seja, para vocês estudantes se aprofundarem no conhecimento do curso de vocês. Então, assim, ainda mais assim, você que foi para a Alemanha, o que vocês fizeram lá, que vocês viram da profissão de vocês? Como foi lá? O que vocês fizeram? Então, fui eu e mais outros 3 alunos, né? No total fomos 14. E como nós todos somos de exatas, né? Que chama de STEM, então a gente tinha um projeto escolhido pela professora que foi responsável pela gente, que a gente desenvolveu antes da viagem, durante a viagem, e agora que a gente voltou, gerou uma cartilha que eu vou disponibilizar para vocês divulgarem. Que ótimo. Por favor. Que conta tudo sobre a viagem. Então, a gente trabalhou com o tema Smart City, que, né, no português é cidade inteligente. Então, acaba englobando todas as áreas que foram, porque foi gente de arquitetura, como eu, gente de business, gente de engenharia, diversas engenharias. Então, um tema que englobasse todos os tipos de estudante, para não ficar uma viagem focada só em uma coisa. Então, acho que o tema trabalhado do projeto foi bem interessante. E aí, lá, a gente aprendeu várias coisas. Então, no nosso dia a dia lá, por exemplo, a gente tinha visitas ou palestras, dependia do que era, não era uma coisa padrão, mas a gente tinha atividade de manhã, à tarde, e a gente tinha o finalzinho da tarde e o resto da noite toda livre para curtir, explorar a cidade por nossa conta. Basicamente, foi mais ou menos assim, que ia se repetindo durante todos os dias. Mas a gente teve palestras, a gente teve visitas técnicas, a gente teve passeios turísticos pela cidade, tudo dentro de uma programação. Então, foi uma coisa bem organizada. A gente tinha um roteiro que a gente podia levar com a gente, um mapa. Legal. Tinha coisa para fazer todos os dias. Tinha. Muita atividade, inclusive. Muita. Lá em Portugal, como eu falei, foram as pessoas de humanas, né? Os alunos de humanas. Eu e mais 14 pessoas. E a maioria dos alunos eram estudantes de direito. Então, querendo ou não, a maioria das atividades era voltada para o pessoal de direito, mas em nenhum momento eu me senti perdida, porque eu também fui contemplada. Acho que no primeiro dia a gente foi para Aveiro. A gente chegou no Porto, né? Ficou aquela primeira noite lá. E logo no primeiro dia de viagem, depois que a gente acordou, fomos para Aveiro. Visitamos a Universidade de Aveiro. E depois visitamos uma incubadora. E aí, nessa incubadora, eles puderam mostrar como que era o ambiente. Tinha um ambiente Design Factory. Então, assim, eu fiquei emocionada. Um sonho, né? Foi muito legal. E como a Raira falou, a gente visitou, na verdade eu, né? Visitei 3 cidades diferentes, mas a gente também tinha passeios turísticos, a gente tinha o finalzinho da noite livre pra fazer o que a gente quisesse, explorar a cidade. Inclusive tinha um colega lá que, pra todo o horário livre que ele tinha, ele queria ir pro shopping. A gente bateu perna em vários shoppings da cidade, porque todo local livre que ele tinha, todo tempinho ele queria ir pra shopping. Foi super legal. E basicamente foi isso, a gente tinha um tempo livre, eu gostei muito disso, porque a gente poderia interagir mais com os alunos, né? A gente ficou em quartos no hostel que a gente ficou. Foram quartos de 4 pessoas, meninos e meninas separados. E foi super legal para interagir mais, ficar mais próximo das pessoas, foi muito bom. Legal, no caso eu fiquei em hotel, mas um hotel bem localizado, numa localização bem próxima de tudo, então a gente conseguia fazer muita coisa. E como o nosso tema era com a cidade inteligente, então a gente viveu de fato a cidade. Então a gente tinha o transporte público pra gente. Deram todo o suporte dos tickets do ônibus, a gente não comprou. Então a gente tinha o transporte público pra gente praticamente 24 horas. Então a gente, se quisesse ir pra algum local da cidade, se locomover fora do roteiro, a gente tinha que aprender a se virar na cidade. Mas é super tranquilo, super fácil. Faz com que a gente se unisse mais como um grupo para ninguém ficar muito separado, ninguém se perder. Os passeios à noite também funcionavam bastante, dentro das atividades também. Então, acho que foi uma forma de unir bastante. Não teve panelinhas, não teve grupo separado, todo mundo ficou muito unido. E a sensação que dá no final é que a gente passou meses, não passou uma semana. Com certeza. Com certeza. Eu passei 3 meses em Portugal tranquilamente. Isso foi uma curiosidade aqui. Tipo, vai alunos de outros lugares também, né? Além do Brasil. Vocês fizeram muitas amizades, uma que pegou contato já falou, dá pra fazer um trabalho legal aqui no futuro. Dá. A faculdade Weiden, né? Na verdade, o grupo Adtalen, tem faculdades em vários lugares do país. Principalmente no Nordeste, que é onde está focada a rede Weiden, e BMEC, que tem ali no Sudeste, e também a Damásio, que tem em São Paulo. Então, foram alunos de cada uma dessas cidades, cada uma dessas faculdades. Algumas faculdades foram 2 alunos, mas isso foi muito legal, assim, o primeiro momento a gente já viu o choque de cultura, sotaque diferente, cada um zoando com o outro, e a gente falava Telese, aí o pessoal, que diabo é isso?
Mas foi muito Massa. legal, a gente fez muita amizade mesmo. O meu grupo, assim como o da Raíra, eu acredito, né? Sim. Ficou aeroporto muito mesmo. amigo. Todo mundo gente- se reconhecendo no aeroporto. Vem cá, Assim, depois que a gente passou do programa, que a faculdade faz aquele anúncio, né? E bota no Instagram e tudo. Tinha um colega que ele já foi no perfil de cada um. Eita. Ei, me passa seu número, bora fazer um grupo no WhatsApp, não sei o quê. Foi na hora, assim, foi no Oh, que mesmo legal. dia. foi. Sem O perder Daniel, tempo. inclusive. E mundo aí, animado. ele criou o grupo, né? Primeiramente, o primeiro grupo foi, assim, todo mundo que passou, independente de área. E depois a gente criou os grupos Por separados. E, particularmente, eu, mesmo antes da viagem, tinha o Daniel, que é lá do Maranhão, da Facimp. E a gente ficou muito amigo antes da viagem. A gente sempre tirava dúvida um com o outro. Eu já tinha viajado internacional. Empolgados, assim, né? Eu já tinha viajado internacionalmente e ele nunca tinha viajado de avião. Então ele tirava muitas dúvidas comigo, que eu podia Que ajudar. No meu grupo Quando também. eu tinha dúvida também sobre o projeto, que foi mais voltado para empreendedorismo. Ele tirava minhas dúvidas também. Então foi super legal. Quando a gente se encontrou no aeroporto, assim, Melhores já amigos. melhores amigos. Abraço, Daniel. Foi isso. No meu grupo também tinha gente que nunca tinha viajado, então é legal essa oportunidade que a faculdade dá, porque não é só uma experiência acadêmica, é uma experiência de vida, né? Exato. Você tem um choque de cultura com as pessoas que você está indo, com o local que você está conhecendo, e aí a pessoa sente, depois que se forma, sabe, assim, ela cria uma bagagem acadêmica, uma experiência de vida que ela nunca vai esquecer. Então, Verdade. essa oportunidade que a faculdade dá, eu acho que é sensacional. Levar pra vida. Eu acho legal também que, no meu caso, eu visitei várias universidades, né? A Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra, a clássica, né? De Direito. E a gente teve a possibilidade de aprender sobre mestrado, aprender sobre pós-graduação. Então, vários alunos ficaram super interessados em saber como que faz para estudar lá. Então, vários alunos ficaram super interessados em saber como que funcionava os programas de mestrado, de pós-graduação, como que faz para se inscrever. A gente teve várias palestras nesse sentido. E foi super legal, a gente ficou muito interessado, assim, tem gente do grupo já pensando em aplicar pro... acho que é Ibero, né, que chamam. Que Iberoaméricas. Iberoaméricas, que é só para Espanha e Só pra Portugal. E também pro semestre abroad, que é 6 meses em outro país, dependendo da sua área. Ai, que legal. Então, assim, foi uma experiência bem completa, né? Tanto pra vida como profissionalmente. Exato. Então, nem vou perguntar se vale a pena. Não, Vale. super vale a pena. E qual era um tipo de incentivo assim que vocês podem dar pra quem tá vendo, quem não conhece também? Quem vale acha, a pena assim, mesmo? quem acha assim, ver, poxa, É. será que É, é difícil Só um entrar? passeio Será ali que durante um tempinho, será que vale a pena? Assim, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ter confiança. Se inscreve. Assim, você não paga nada pra se inscrever. Você tá ali na cara e na coragem, entendeu? Se inscreve. Submete seus trabalhos, manda seu currículo. Tem que mandar currículo também, né? E confia. Talvez você seja chamado pra fazer uma entrevista, pra fazer entrevista em inglês. Mesmo que não passe, mas o fato de você ter sido chamado para entrevista já mostra que você tem um potencial. Quais são Exato. os critérios, assim? Eu quero me inscrever. Não sei de nada, quero me inscrever. Eu preciso ter o quê? Tem o edital que é lançado, e aí no edital consta que você tem que submeter o currículo. E aí, se você tiver dúvida com o currículo, o pessoal do caso ajuda a montar e tudo mais que precisa constar. Tem que ter o coeficiente de rendimento médio da faculdade acima de 7. Então, aí você tem que mostrar o coisa global lá. O comprovante histórico global. E os projetos. Que é o projeto social e o projeto acadêmico. Acadêmico. Que eu faço algum tipo de projeto social e que eu fiz um projeto acadêmico aqui. Esses critérios. O acadêmico pode ser monitoria que a Pode ser faculdade... artigo também. Não, é daí do acadêmico. Sim. Internacional, né? São três tipos de projeto, mas você pode submeter 2. Certo. Tem que ter obrigatoriamente um acadêmico. Aí o acadêmico pode ser monitoria, o PICT, artigo, enfim, várias atividades acadêmicas. Aí o outro pode ser ou social ou internacional. Aí o social, você doar sangue, você fazer um curso de inglês, enfim, coisas que possam contribuir. Participar na comunidade. Enfim. Legal. E se você fizer uma coisa bem que tenha nível internacional, uma atividade que você fez de projeto, você também pode submeter. Entendi. Tem E aquela a partir prova... de qual período? A partir de qual Tem que ter período você 30% pode? Acho do que é curso. 30% do Acho que é de curso. 30% a 80% do curso que tem que ter. Se não me engano, é isso. Tem aquela prova de competência em inglês também? Então, na verdade, não é uma prova, é só uma entrevista. Ah, sim. Eles te chamam, né? O professor Léo que faz a entrevista, tem algumas perguntinhas que ele faz,
Mas você vai respondendo bem tranquilo, aí faz a gravação pra depois fazer uma avaliação mais formal, enfim. Não precisa ser o fluente do fluente pra... Não. Ah, ufa. É só, Vamos escrever. é só pra você conseguir manter Se uma comunicar. conversa, conseguir se manter e entender as palavras que você vai participar, conseguir tirar dúvidas lá. É porque você precisa de inglês, mas você foi pra Alemanha. Como é que foi isso? No caso, todas as nossas atividades lá em Berlim foram em inglês, apesar da língua original materna de lá ser alemão. Mas assim, quando a gente tava no nosso tempo livre, a gente eventualmente esbarrava com uma pessoa que não falava inglês, mas assim, super tranquilo, outras pessoas do grupo sabiam falar alemão, mas não foi muito difícil. O inglês era a língua principal, e das atividades que a gente desenvolvia lá, de palestras, de visitas, enfim, era todas em inglês, então não tinha nenhum problema assim, não. E entre o grupo a gente fala tudo português, então... E você que foi pra Portugal? Então, lá, obviamente, todo mundo falava português, né? Ou brasileiro ou português original. Arranhava um. Mas a entrevista em inglês foi super importante, até porque logo no primeiro dia, quando a gente chegou na Universidade de Aveiro, a gente foi recebido pelo diretor do departamento. E ele já entregou um artigo em inglês pra gente. Falou assim, vocês têm que saber falar inglês, vocês estão em outro continente, né, em outro país. E o inglês é super importante, é a língua universal. Depois vocês levam isso aqui pra casa, vão ler com tranquilidade e tudo. Mas, o português de Portugal é muito rápido. A gente tem um pouquinho de dificuldade de entender. E eles acham que a gente fala rápido. Mas eles falam super rápido, eles têm expressões que a gente não entende muito bem. Mas, tranquilo, assim, a gente não teve muita dificuldade, não. Muito massa. Então, mais uma pergunta aqui que me veio. Como é que foi a questão das despesas? Vocês gastavam só com gastos pessoais mesmo, tipo comida, e eles já organizavam tudo? Ou tem que dar uma entrada pra hotel? Como é que é? Então, a viagem, vale ressaltar aqui, que ela é 100% custeada. A gente não paga praticamente nada. A não ser que você vá para os Estados Unidos, aí você tem que ter o visto. Porque os custos adicionais para você tirar seu passaporte, seu visto, é por sua conta. Mas as despesas de viagem com a locomoção, o avião, enfim, hotel, a alimentação, tudo é pago. Caramba. Até alimentação? Até alimentação. Eles deram pra gente um cartão com 150 euros, né, no meu caso. Acho que pra você foi um pouco menos. Foi um pouco menos, acho que foi 70 e poucos. É porque eles fazem um cálculo baseado em quantos dias você vai ficar, onde você vai almoçar. Tinha vezes que a gente almoçava na própria universidade que a gente estava visitando. Então, era o restaurante universitário, não precisava pagar. Sim. Então, eles deram um Então, cartão tudo. e a gente podia gastar, né? Você não passa Mas esse negócio da faculdade custear tudo facilita bastante, porque a gente vai meio despreocupado. Aí a gente só tem a dificuldade de juntar dinheiro pra gastar com os supérfluos, né? Tô na Europa, vou gastar. Até lembrancinha pra você do local. Aí é por sua É. conta. Mas assim, ainda sobra dinheiro algumas vezes. Então, é bem tranquilo. Você sente estar indo com um local que tá fazendo as coisas com confiança, né? A faculdade, ela tem essa lealdade com a gente, da confiança, da transparência. Vocês vão ganhar isso, vocês vão fazer isso, é o seu roteiro. Essa pessoa que vai levar vocês, que vai estar no aeroporto esperando. Isso. Então, é bem... Em nenhum momento deixaram a gente desamparado. A gente chegou no aeroporto, eu fui pelo aeroporto de Recife, né? Manaus, São Paulo, Recife. E lá em Recife foi onde todo mundo se encontrou. E quando a gente chegou lá, a gente já tinha combinado de ir com a camisa do Academic Award, né? Pra todo mundo se identificar mais fácil. E já tinham funcionários da Adtalem lá, esperando por nós, dando todas as instruções, levaram até lembrancinha pra gente, levaram roteiro, itinerário, tudo certinho. Então, em nenhum momento a gente se sente, assim, desamparado, sabe? E eles têm, a gente tem muita confiança neles, mas eles também têm muita confiança na gente. Eu acho isso importante ressaltar, sabe? Interessante. Todos são ali maiores de idade, né? E quando a gente ficava no nosso tempo livre lá, eles falavam assim, vocês são maiores, vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem os cuidados que vocês têm que tomar, então sintam-se à vontade. Que massa. Até com cumprimento de horários, né? Porque a gente tem que lembrar que a Europa, pelo menos em Berlim, é tudo muito pontual. Então, vocês têm tantas horas para almoçar. A gente está nesse local, nosso próximo local é esse. Você tem que cumprir esse horário, a gente tem que cumprir. Porque também a imagem que a gente passa Do Brasil, Do da Brasil, faculdade. A gente tá representando, né? Isso. A gente está representando o Brasil e nossa faculdade. Então, a gente tem que ser bastante pontual nisso também. Então, esse negócio da confiança é bem importante. Você falou que combinaram de ir todo mundo com a camisa da Academic Award. Vocês já têm ideia de quem vai? Vocês conhecem as pessoas por internet antes de ir pro Pois local? como eu falei, a gente já se conhece pela internet, porque
já tem alguém lá que vai criar um grupo. Isso é certo. Sempre um empolgado. Tem sempre um empolgado que vai criar o grupo do WhatsApp. Então, a gente já se conhece por ali. Então, a gente já sabe mais ou menos a carinha um do outro, né? Dependendo com quem você conversa mais. Mas eles entregam um kit completo, assim, de mochila, camiseta, até Crachá. tag de mala, crachá. Nossa Entregam Senhora. tudo pra gente. E aí, a gente fica com esses itens pra gente se identificar mais fácil. E os projetos que vocês desenvolveram lá? Como é que foi esse projeto? Então, assim como os alunos são selecionados para fazer a viagem, um professor também é selecionado. A gente não sabe como é que é o processo de seleção, mas um professor é selecionado para ir junto com a gente. E ele já tem um projeto para o grupo que vai. No caso, a minha professora era de Campinas, a professora Patrícia, e ela sugeriu pra gente que fizéssemos um projeto sobre empreendedorismo, como brasileiros podem empreender em Portugal. E como a gente tinha muitos alunos de direito, a gente pôde fazer uma abordagem sobre direito trabalhista, como que funciona em outro país e tal. Tinha também alunos de economia, como que estão os dados econômicos do Brasil em comparação a Portugal. E alunos de jornalismo que ficaram responsáveis por redigir melhor o texto e de design, que era eu, né, única, para fazer a diagramação do material. E logo, logo esse material tá saindo por aí. E acho que é super importante isso, né, porque a gente aprende a trabalhar em equipe e uma equipe totalmente diversa, com pessoas de outros estados, porque depois que você volta pro Brasil, tá cada um na sua cidade. E a gente tem que dar um jeito de se comunicar e fazer o projeto andar. Então, acho que isso é super legal pra gente engajar uma bastante. coisa concreta que ficou, né? Pois Tipo, é. produzimos isso. Sim. Uma coisa... Levado a sério. Ah, que legal. Interessante. E o seu projeto? O meu projeto, quem escolheu foi a professora Camila, ela é de Imperatriz no Maranhão, né, também da Widen. E aí, o projeto que ela resolveu desenvolver para que englobasse todos os alunos foi Smart City, né, Cidade Inteligente. Então, o que aconteceu? Ela dividiu meio que em 3 etapas principais. No Brasil, então desenvolveu coisas antes da viagem, coisas durante a viagem, que é o segundo step em Berlim, e o terceiro de volta no Brasil para a gente fazer o apanhado do que a gente pôde, os comparativos. Então, a gente teve no Brasil uma etapa que a gente desenvolveu várias atividades. Então, por exemplo, a gente teve que fazer entrevista para tentar entender o que a gente sabe sobre cidade inteligente, o que os alunos estão entendendo por esse tema. Depois, o que a população dessa cidade entende sobre isso. Então, o que eles entendem sobre como é que funciona a cidade, como é que você sabe como é que funciona Manaus, como é que é a infraestrutura daí, a mobilidade, o que é mais problemático, enfim. E aí, depois a gente tem que fazer uma mini proposta de melhoria para algum dos itens da cidade inteligente, que é composta por vários, infraestrutura, energia, enfim. E aí, no meu caso, por ser estudante de arquitetura e urbanismo, eu escolhi falar sobre mobilidade, né? Então, como que eu resolveria o problema da mobilidade em Manaus? E é legal porque eu tenho o meu conhecimento acadêmico, então essa é a parte antes. E aí lá a gente vai entender como é que funcionam esses itens aplicados lá na prática. Então é legal que a gente consegue ter um paralelo, tipo, pô, será que meu projeto funcionaria mesmo? Será que meu projeto ele é inteligente? Então tu começa a ver esses lados. Então lá a gente teve, a gente conheceu locais, praticamente todas as instituições privadas que têm parceria com o governo. Isso é uma coisa muito interessante de falar, porque em Berlim são praticamente 3 pilares, assim, que eu notei que fundam a cidade todinha, assim, que é o governo, as parcerias privadas, né, com o governo, então vira parceria público-privado, e o cidadão. Então, esses 3 pilares praticamente regem a cidade toda, porque a gente foi em várias instituições privadas que desenvolvem coisas em prol da melhoria da cidade. Então, agências de energia, agências de mobilidade, tipo, uma coisa assim sensacional, assim, que tu fica como o interesse da população também está engajada para atribuir essas mudanças. Então, depois que a gente saiu de lá, a gente aprendeu toda essa bagagem, a gente voltou para o Brasil e aí a gente começou a refletir, por que isso não funciona no Brasil? O que a gente poderia fazer para melhorar, fazer essa comparação, se o projeto funcionaria. E como resumo de tudo, a gente gerou a cartilha, né? Que aí vai abordar cada aluno. Isso aqui a gente foi uma cartilha em conjunto, não foi eu sozinha que fiz, foi todos os 14 alunos. E aí a gente montou e disse como é que funciona a energia em Berlim, o que funciona.
Tipo, como as construções lá estão sendo feitas, como é que é a energia, eles estão caminhando para ter energias mais renováveis. Então, tipo, é uma outra visão, porque a gente tem aquela visão da Alemanha guerra e pós-guerra, só que a gente não sabe como é que ela está hoje, não é muito difundido esse conhecimento. E aí chegar lá, o primeiro impacto, primeiro que eu falo, é sempre o clima, né? O impacto térmico foi o primeiro. E depois o impacto cultural, social, enfim. Como as pessoas são engajadas, como as pessoas são pontuais, como as coisas lá funcionam, são limpas e cuidadas. Então, é um impacto, assim, que... E aí, então, pra mim, questão de arquitetura, eu observei praticamente tudo. Desde a construção, a cidade, as pessoas, tudo. Negócio que até anima também, né? Fazer diferente. Sim, Que total. massa. A gente se emocionou assim, Nossa. fantástico. Já Quem tá quero assistindo, ir. então? Eu já tô me inscrevendo aqui. Pois é. Queria mais uma vez agradecer as nossas convidadas que falaram sobre esse programa que premia os alunos em cada área de atuação. Então, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. E assim termina mais um papo acadêmico aqui no programa experimental dos alunos do curso Jornalismo e Publicidade. Um programa feito pela Faculdade Marta Falcão. E ficamos por aqui. Até a próxima.